Olá, eu gostaria muito de agradecer ao IERB Ideias por esse convite. Meu nome é Carmen Migueles e eu vou falar hoje sobre os desafios da colaboração no Brasil. Nós temos muita capacidade de fazer mais e melhor do que o que nós viemos fazendo até hoje em termos de políticas públicas e em termos de avanço na capacidade de inovação e ganhar em competitividade na iniciativa privada. O que nos prende numa posição pior do que aquela que nós podemos e merecemos estar? Vamos falar um pouco sobre isso? Cooperação e colaboração e os desafios que isso coloca para o Brasil. Isso é produto das nossas pesquisas na FGV, no Centro de Estudos em Gestão de Excelência e Sustentabilidade, orientado para ganhos de competitividade, inovação e capacidade de resolver problemas complexos no Brasil. Nós fizemos muitos esforços, mas nós temos resultados ruins. Quando nós olhamos, por exemplo, para um dado básico, muito fácil de enxergar, de como nós temos dificuldade de fazer aquilo que a gente quer, é o dado da Organização Internacional do Trabalho, que mostra que nós ocupamos o 4º lugar em número de mortes e acidentes de trabalho no mundo. Nós perdemos apenas para a China, Estados Unidos e Rússia. Se nós compararmos o nosso volume de horas trabalhadas com a China e com os Estados Unidos, nós vamos perceber que a gente tem um volume por hora trabalhada talvez maior do que esses países. Por quê? Todos os brasileiros acreditam que é importante zelar para que não haja um acidente de trabalho. É importante para o trabalhador, é importante para a empresa, é importante para a previdência social, é bom para todo mundo. Ninguém acha que morrer no trabalho é bom. Por que a gente não consegue resolver esses desafios? Esse e outros, como nós vamos ver à frente. Nós percebemos que, além de problemas de acidente de trabalho, nós temos um volume muito grande de acidente de trânsito que afeta principalmente os homens jovens, com uma taxa de letalidade enorme entre 15 a 29 anos. A cada 1 hora, 5 pessoas morrem de acidente de trânsito no Brasil, segundo o Conselho Federal de Medicina, com um impacto enorme na previdência e, obviamente, na saúde. Quando nós olhamos aqui a pirâmide etária no Brasil, por gênero, nós percebemos que nasce um pouquinho mais de homens do que mulheres no Brasil. Isso está de acordo com a média global. Cerca de 11 meninos para cada 10 meninas é uma média natural de nascimento. Há uma taxa de fatalidade um pouco maior para os bebês do sexo masculino. Algumas doenças acometem mais os meninos, como hemofilia, do que as meninas. Ainda assim, a gente tem um número maior de homens na população no Brasil, até mais ou menos ali 15 anos de idade. Passando ali da faixa de 15 para 19 anos, o que a gente começa a observar? Que esses números vão emparelhando. Quando a gente passa de 30 para 34 anos, nós temos uma pirâmide de gêneros maior, com um número maior de mulheres. Por quê? Por que tanta gente morre no Brasil? Por que a gente tem dificuldade de discutir isso seriamente? Por que a gente tem dificuldade de endereçar esse tipo de problema? O que dificulta é que a gente faça esforços preventivos e educativos adequados. Quando nós olhamos para esse dado e nós olhamos outros dados aparentemente não correlacionados, como a nossa capacidade de inovar, nós encontramos uma situação mais ou menos parecida. Nós temos dificuldade de criar coalizão para garantir que as pessoas não morram tanto, principalmente os homens, e nós temos dificuldade para garantir que a nossa economia inove. Pegando aqui os dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que tem escritórios no Brasil, em Copacabana, em São Paulo, quer dizer, um inventor brasileiro facilmente pode registrar os seus inventos na Organização Mundial da Propriedade Intelectual com igualdade de condições com qualquer outro país. Nós vemos aqui que o Brasil está numa posição bastante desvantajosa. De 2018 para 2019, os Estados Unidos ultrapassa a China
como potência inovadora e ultrapassa com uma velocidade, com uma vontade de crescer enorme, com um salto de 10% no volume total de inovações de 2018 para 2019. Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos aqui, avançando um pouco mais lentamente do que a China. Em terceiro lugar, Japão. Em quarto lugar, a Alemanha, mas a gente vê a República da Coreia acelerando velozmente, provavelmente no próximo ranking, equivalente a esse ano de 2020, quando sair esse relatório em 2021, a República da Coreia vai ter ultrapassado a Alemanha. A gente está assistindo uma transferência do eixo da inovação, que sempre teve centrada nos Estados Unidos e na Europa, saindo, então, aqui do Oceano Atlântico e migrando para o Oceano Pacífico, e nós vemos o Brasil numa posição bastante ruim em relação ao número absoluto de patentes, com zero de crescimento de 2018 para 2019. Nós melhoramos no ranking porque outros países foram piores do que a gente, não porque a gente tenha avançado. Quando a gente olha numa posição total e se mede a efetividade da inovação no país como um todo, olhando o tamanho do mercado, volume de capital, o Brasil fica posicionado em 66ª posição global, 16ª posição entre os países de renda média para alta e na 5ª posição na América Latina e Caribe em relação à capacidade de inovar. 5ª posição na América Latina e Caribe, como é que pode? Quando a gente vai olhar para outras questões, como o nosso potencial em termos de fatores humanos, esse dado parece mais inexplicável ainda. Em 2018, o Brasil teve 1.976 patentes concedidas para cerca de 209 milhões de habitantes. A República da Coreia teve 131 mil patentes para cerca de 51 milhões de habitantes. E a pequeníssima Finlândia teve 8.571 patentes para cerca de 5 milhões e meio de habitantes. Ora, a Finlândia é menor do que o município do Rio de Janeiro. Tem menos universidades e menos instalações de pesquisa. Segundo o Censo Nacional de Educação do mesmo ano, em 2018, nós tínhamos o equivalente a 1,5 vezes a população da Finlândia cursando graduação no Brasil. Quando a gente pensa na educação no Brasil, olhando para as médias, nós, de fato, temos uma posição bastante ruim. Nós estamos atrás no PISA da OCDE e parece que o Brasil está para trás na educação como um todo. Mas entre 1997 e 2017, foram titulados o equivalente a mais de 20% da população da Finlândia com mestrado e doutorado. Se nós abrirmos mão da estatística, pararmos de olhar pela média e formos olhar para números absolutos, nós vamos ver que o Brasil tem capital humano e intelectual mais do que suficiente para estar na frente no ranking de inovação. O que nos prende nessa posição? Por que será que, apesar de tantos esforços, nós temos tanta dificuldade para resolver problemas complexos e sistêmicos? Quando a gente mergulha um pouco nisso, nós percebemos que o Brasil vem desde 2012 caindo em todos esses rankings globais, na percepção de corrupção, apesar de todos os nossos esforços, no ranking de equidade de gêneros, na qualidade de governança, na capacidade de resolver conflitos e garantir suporte à população contra a violência, no ranking de competitividade, tem um declínio geral ocorrendo, apesar dos nossos esforços. Uma questão outra nos chama a atenção aqui. O Brasil é um país exportador de cérebros. Nós estamos ali em 62ª posição nesse ranking global de inovação, mas se nós olharmos nesse mesmo ranking pela nacionalidade do inventor, os brasileiros sobem para a 20ª posição. Como é que pode? São brasileiros produzindo inovações fora do Brasil. É um êxodo de cérebros que nós temos percebido sem agir sobre esses fatores. É muito difícil fazer pesquisa
e inovar no Brasil, assim como é difícil resolver outros problemas complexos e sistêmicos, como a questão da taxa de letalidade no trabalho e no trânsito no Brasil, dentre outros fatores. As nossas pesquisas mostram que há razões para isso. O Brasil é um país de alta distância de poder. Nós temos muita distância entre Estado e sociedade, e esse slide aqui corresponde ao ranking, a um comparativo internacional do Geert Hofstede, que é um pesquisador que compara países culturalmente de acordo com essas 6 variáveis. O Brasil tem um relativo índice baixo de individualismo, nós somos uma nação mais coletivista e com uma característica coletivista latino-americana, que é essa de cuidar dos nossos amigos e dos nossos pares, que é diferente do coletivismo asiático, que é de se sacrificar para que a coletividade progrida. Então, o coletivismo asiático é o sacrifício do indivíduo em prol do coletivo. Na América Latina, é o indivíduo abrindo mão de fazer o seu melhor e zelando em relações personalistas por algum daqueles vínculos que a gente conhece bem, né, do personalismo. Nós temos aqui um outro fator que nos prejudica muito nesses rankings, que é uma forte propensão a evitar incerteza, que associado com a nossa baixíssima propensão a confiar, faz com que a gente não consiga estruturar a cooperação e a colaboração para trazer resultados melhores. Esse gráfico aqui é do estudo do World Value Survey, que é uma pesquisa realizada a cada 10 anos por um instituto suíço. A base de dados está disponível na internet no World Value Survey, para quem quiser olhar isso, e o Brasil está ali, perto da setinha azul, como um dos países do mundo com a menor propensão a confiar. Ora, há uma relação negativa, e esse gráfico mostra isso bem, entre propensão a confiar e PIB per capita. Quanto menor a confiança, maior a nossa dificuldade de cooperar para resolver problemas complexos e sistêmicos, maior a nossa dificuldade de criar coalizões orientados para ganhos para todos, maior a nossa dificuldade de colaborar. E a causa disso está na cultura e nos nossos modelos mentais. Tem um gráfico interessante aqui do Marco Zanini, que ele publica mostrando esses efeitos negativos da cultura de baixa confiança e distância de poder para as organizações, que eu gostaria de comentar brevemente. Como a gente tem uma alta distância de poder no Brasil e uma baixa confiança, nós tendemos a criar regra, norma, padrão, procedimento, controle, acompanhamento, auditorias externas, um volume gigantesco de controles, e nós nunca pensamos em como apoiar aqueles indivíduos que podem trazer a diferença para que eles consigam fazer esse trabalho. Como a gente não tem claro quem são esses indivíduos, porque nós não desenhamos processos para saber quem eles são, onde eles estão, nem para ajudá-los a cooperar, de modo geral, na política, nas organizações públicas e privadas, quando alguém chega numa posição de poder, tende a convidar as pessoas próximas por vínculos de nepotismo na iniciativa privada. Na área pública nós avançamos muito nisso, mas na área pública a gente tenta trazer por vínculos personalistas. Isso afeta negativamente a percepção de injustiça e ausência de meritocracia. Quem está na organização diz, mas tem muita gente boa aqui que não pode fazer nada, que não é reconhecido, que nunca consegue contribuir. Como muitas vezes esses que sobem por personalismo não têm o melhor histórico de entrega, se percebe então uma clara impunidade. Nosso indivíduo não entregou tanto ao longo da vida, no entanto, ele conseguiu subir na carreira por vínculos personalistas. Isso joga a confiança para baixo. Quando joga a confiança para baixo, fica todo mundo focado na tarefa e no curto prazo, porque a gente não sabe o que dá para fazer ou não. A gente pode ser punido no Brasil, e quem está na área pública sabe bem disso, por tentar fazer a coisa certa, do jeito certo, pelas razões certas e com a maior economicidade.
se nós não devotarmos esforços para cumprir um volume insuportável de regras, normas e padrões, nós podemos ser punidos por estar tentando garantir maior eficiência e maior efetividade. Como a gente fica, então, focado na tarefa com medo de avançar, a gente precisa criar controle e monitoração para ter certeza de que as pessoas estão fazendo o seu trabalho. Isso aumenta a predominância de visão de curto prazo, aumenta a dificuldade de agir com autonomia, reduz a cooperação espontânea entre as pessoas dentro das equipes e com os chefes e entre a hierarquia e a coordenação horizontal e cria custos de transação, uma enorme ineficiência no sistema. Além disso, nós temos uma cultura étnica e se vocês se interessarem por essa aula e por esse vídeo, eu estou aqui disponível para gravar outros, entrando em mais detalhes sobre essa questão, é só vocês me avisarem. Nós temos uma cultura étnica que retira a responsabilidade, a percepção de poder, de liberdade e autonomia dos indivíduos. Nós nos sentimos todos muito vítima das circunstâncias. Parece haver um sistema que coopera para que a gente não consiga ir para frente. E a gente não percebe que a desorganização causada pela essa distância de poder, pela aversão à incerteza e pela baixa confiança, é o que está por trás dessa nossa dificuldade. Essa cultura cria uma visão fatalista do mundo. O brasileiro é assim mesmo, isso aqui sempre foi assim, nunca vai mudar. Facilita a aceitação da autoridade destituída de liderança ética, quando o chefe manda fazer alguma coisa e a gente fala, poxa, mas isso não é o que traria o melhor resultado, ou isso pode aumentar o risco no trabalho, isso pode piorar a governança. Mas a gente pensa, eu tenho uma família para sustentar, eu tenho que cumprir a norma, então eu vou lá e executo aquele trabalho cujo valor ético e moral eu não estou convencido. E isso dificulta que a gente crie coalizões para agir baseado em valores. A gente fala no Brasil na importância de desenvolvimento de lideranças. O que são líderes? Líderes são indivíduos capazes de produzir ações coordenadas, cooperação e comprometimento em busca de objetivos econômicos e sociais. Mas, para isso, eles precisam ser capazes de orquestrar ações em sistemas cooperativos, onde o sistema de incentivo e o sistema de reconhecimento apontem para esse jogo ganha-ganha, apontem para valorizar o indivíduo que está, de fato, buscando trazer mais resultado para a organização e para aqueles a quem a organização serve. Nós temos dificuldade de fazer isso. Para conseguir fazer isso, a gente vai ter que resolver esse problema aqui. A gente vai ter que pensar como é que a gente aprimora nossos mecanismos de organização e governança para eliminar essa visão de mundo e conseguir desenvolver líderes capazes de liderar esses avanços. Quando a gente pensa nessa mudança, muita gente pensa que isso deveria vir de cima para baixo. Isso é muito a mentalidade que deriva dessa alta distância de poder. Teria que ser quem? O presidente da República. Teria que ser o principal executivo. Na nossa cabeça autoritária, isso funciona de cima para baixo. Mas esse modelo mental é justamente o que nos dificulta avançar. Aqui tem um esquema que é derivada da tese vencedora de Prêmio Nobel de Economia em 2009, do Oliver Williamson, que ele mostra que esses esforços para avançar, eles são aprimorados no nível da governança corporativa. Quando dentro de uma organização a gente consegue unir esforços para trabalhar orientado por valores, medindo a qualidade do resultado que nós podemos trazer para todas as partes interessadas, reduzindo o impacto negativo do excesso de controle. O Williamson diz, há dois mecanismos alternativos de governança, a confiança e os controles. Quando eu sobrecarrego demais aqui e diminuo demais aqui, eu não consigo fazer com que as pessoas desempenhem adequadamente. Nós teríamos que equilibrar um pouco esse jogo. Se nas organizações a gente consegue fazer esse esforço de aprimoramento da governança, a gente consegue fazer com que os indivíduos olhem para isso com uma outra cabeça,
consigam perceber como eles podem colaborar melhor. E aí a gente consegue aprimorar de baixo para cima o nosso arcabouço institucional. Então, podemos olhar com mais cuidado para esse nível meso? Um exemplo de nível meso é o próprio Ministério Público, que está aqui para garantir que a gente consiga fazer com que o Estado represente melhor o cidadão, mas que, de muitas maneiras, é vítima dessa mesma mentalidade que nós temos até hoje. Por que a gente precisa de coordenação, poder e vínculos? Se nós olharmos ao longo da história, durante milhares de anos, nós precisávamos da força física para garantir que a gente conseguisse combater a fragilidade humana no planeta. Tem ali a primeira imagem mostrando isso. Se esse caçador mais forte gritasse para o velho, para a mulher e para a criança, para dentro da caverna, não dava para parar e tentar discutir a relação. Então, a força, durante muito tempo, garantiu a sobrevivência da espécie. Muitos anos depois, alguns milhares de anos depois, se começou a pensar os ganhos da cooperação em grandes hierarquias para construir grandes obras e grandes civilizações. Propositalmente, coloquei aí uma pirâmide do Egito que mostra os ganhos que foram possíveis, mesmo com trabalho escravo, com um volume enorme de sofrimento. Então, do trabalho escravo para a administração científica, houve muita evolução, mas ainda tínhamos um modelo piramidal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Para aprimorar a nossa capacidade de agir numa sociedade cada vez mais complexa, nós precisamos garantir as bases para a interdependência, que é o que faria com que nós conseguíssemos usar inteligência humana de forma mais adequada. Então, se nós pensarmos o poder, olhando para como nós podemos aumentar nossa capacidade de influenciar as pessoas, gerando cooperação para entrega no médio e no longo prazo, nós conseguimos rever os nossos vínculos no trabalho e pensar como nós podemos caminhar melhor. Quando a gente estuda essa questão com cuidado, a gente vê se as pessoas param para fazer um planejamento estratégico adequado, param para planejar os resultados que deveriam ter, param para repensar qual é a melhor maneira de entregar esses resultados, começam a trabalhar para ter uma visão comum de resultado, a gente consegue criar esse primeiro link aqui nessa pirâmide que garantiria que a gente poderia evoluir na direção de resultados melhores. Essa pirâmide, que é a pirâmide clássica do Lencioni, ela foi construída nos Estados Unidos para uma sociedade que já tem aquele degrau de baixo construído. Então, o que ele diz é, se as pessoas forem confiáveis, a liderança for confiável, as equipes trabalharem direito e a gente conseguir construir confiança, a gente vai ter mais tolerância ao conflito de ideias, à diversidade, a várias posições diferentes a respeito do mesmo assunto. Se a gente puder, de fato, debater e resolver esses conflitos de ponto de vista buscando a melhor saída, a gente consegue ter mais comprometimento. Isso aumenta a nossa coragem para assumir responsabilidade e mais atenção aos resultados. Vou colocar aqui um desafio compartilhado para todos nós. Como nós podemos, cada um de nós, como indivíduos com liderança compartilhada, abrir espaços para a construção de resultados melhores no Brasil? Quando nós começarmos a nos comprometer mais com o resultado final do nosso trabalho e trabalhar a cooptação e a influência para que todos façam parte de um esforço coletivo para entregar esses resultados, a gente consegue avançar. Vamos fazer isso? Eu acho que o Brasil merece e eu acho que a gente consegue fazer se a gente se comprometer a trabalhar de verdade em parceria com as pessoas. Obrigada.